Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje trazemos a presença ilustre do nosso amigo, também do Recanto das Letras, Pedro Gallucci, com seu Penumbra. Caminho solitário nas sombras, a penumbra da madrugada leva-me à vida que não vivo mais. Viro a folha do calendário, contando tempo sem sentido, numa estrada sem destino para lugar nenhum. Nenhuma esperança no amanhecer que faça a vida renascer. Não há luz no horizonte e do outro lado da ponte o vazio. Resta-me apenas a condenação a uma perpétua solidão. Pedro Gallucci, o campeão dos campeões. Com essa introdução, nós anunciávamos o nosso querido amigo, poeta, escritor, Pedro Gallucci, no sarau que ainda era presencial na Casa das Rosas, comandado pelo também saudoso Marco Pezão. Bom, agora nós vamos continuar com as nossas considerações a respeito da preposição em sua 11ª parte. Nós estamos analisando a preposição de agora. Nós vamos ver os empregos da preposição de. A preposição de introduz complemento de verbos, complemento relativo e nomes, complemento nominal que o uso ensinará, como nos exemplos. Os sábios vivem ordinariamente solitários, receiam-se dos velhacos e não podem tolerar os tolos. Citação do Marquês de Maricá. Temos ainda uma outra citação do mesmo autor. O temor da morte é a sentinela da vida. Em outra situação também, a preposição de indica a circunstância do lugar, donde, origem, ponto de partida, de um movimento ou extensão. No tempo ou no espaço, a pessoa ou coisa de que outra provém ou depende, em sentido figurado, e o agente da passiva, que nós vamos ver mais detalhadamente daqui a pouco, por ser o ponto de partida da ação, principalmente com os verbos que exprimem sentimento e manifestação de sentimentos. Temos os exemplos. A maior parte dos erros em que elaboramos neste mundo provém da falsa definição ou das noções falazes que temos do bem e do mal. Citação do Marquês de Maricá. Essa dá para ir para o Facebook também, hein, Elide? A doçura e as belezas das mulheres parecem inculcar que são anjos e serafins que desceram dos céus e se humanaram na terra. Eu concordo também com o Marquês de Maricá. E ainda, sancionada a virtude só pela opinião pública, ela desaparece da vida doméstica e de todos aqueles lugares não vistos da multidão. Citação de Alexandre Herculano, para mostrar o emprego da preposição de. Tem uma observação muito importante. Modernamente, o agente da passiva se rege mais de por. Indica a pessoa, coisa, grupo ou série a que pertence ou de que se salienta, por qualquer razão, o nome precedido de preposição. Vamos ao exemplo para entender melhor. A credulidade e confiança de muitos tolos faz o triunfo de poucos velhacos, mais uma do Marquês de Maricá. Então nós temos aqui as duas situações de emprego da preposição de. Ainda indica a matéria de que uma coisa é feita. Exemplo, ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço, como a cruz de ouro que lhe deu uma vez de festa. Citação do nosso imortal Machado de Assis. Ainda indica a razão ou a causa por que uma coisa sucede. No exemplo, o luxo, como o fogo, devora tudo e perece de faminto. Cantar de alegria, morrer de medo. E tem ainda uma outra situação. Indica o assunto ou objeto de que se trata.
Por exemplo, nós podemos dizer da seguinte forma: dizer-se de um homem que tem juízo é o maior elogio que se lhe pode fazer. Outra do Marquês de Maricá. Ainda, indica o meio, o instrumento ou modo em sentido próprio ou figurado. No exemplo de Marquês de Maricá, o espírito vive de ficções como o corpo se nutre de alimentos. Essa vai pro Face. Essa vai pro Face? Ótimo! Indica a comparação hoje principalmente na expressão do que. São mais de 3 horas. Então, nesse formato, nós podemos usar perfeitamente, é perfeitamente conhecido no nosso português moderno. Indica a posição, o lugar. Sucede frequentes vezes admirarmos de longe o que de perto desprezamos. Outra do Marquês. Indica medida, copo de leite, o leite na medida do copo d'água, garrafa de vinho. Uma observação muito importante. Pode-se dizer também copo com leite, com água, mas aí não se visa a medida, mas o conteúdo. Tanto faz dizermos copo d'água, copo de água ou copo com água. Então não há razão nenhuma de se corrigir uma pessoa quando ela fala: eu preciso de um copo com água, ou preciso de um copo de água, ou copo d'água. Tanto faz. Podemos aceitar o pedido da pessoa como ela pedir, de uma dessas 3 formas. É muito importante salientarmos ainda a respeito sobre a consideração que nós fizemos no módulo anterior, a respeito de anglicismos, galicismos, estrangeirismos e espanholismos. O que significa isso? Significa dizer que os gramáticos puristas não aceitavam que nós usássemos expressões vindas, trazidas de outra língua. Até um deputado tentou fazer a proibição por decreto de palavras estrangeiras. Ficaria muito estranho se nós não pudéssemos usar uma expressão que já se tornou tão comum como futebol. Praticamente parece que é um patrimônio nosso. Futebol. Quando na verdade a palavra em inglês football, teve que sofrer uma transformação que o nosso querido Cláudio Moreno chama de sanitização. Ela foi sanitizada para poder entrar na nossa língua. O nosso querido Bechara ainda trata essas palavras vindas de outra língua como empréstimos, quando na verdade elas são importações, porque nós não vamos devolver essas palavras. Elas já fazem parte do nosso léxico. É o caso, por exemplo, de futebol. Se nós fôssemos ignorar essa palavra por ela ser de outra língua, no seu formato original, nós teríamos que chamá-la de ludopédio. Qual pessoa em sã consciência aceitaria ludopédio no lugar de futebol? Temos muitos outros exemplos de palavras que chegaram, se instalaram no seu formato original e hoje já fazem parte do nosso dia a dia, como feedback, por exemplo, que nós sabemos que é aquela resposta que nós vamos receber. O feedback é uma resposta que nós vamos receber após uma ação, seja na empresa, seja com psicólogo. É uma palavra que já se tornou comum para nós. Então, tratar essas palavras como anglicismo, galicismo, estrangeirismos ou espanholismos é uma atitude xenofóbica. Ou seja, nós estamos tratando... O que é xenofobia? Xenofobia é aversão a tudo que vem de fora, que venha de outros países. E nós não podemos ser xenófobos, uma vez que nós, como brasileiros, aceitamos tantas nacionalidades, tem tantas colônias aqui no Brasil, japonesa, italiana. Consequentemente, essas colônias, quando se instalaram no Brasil, trouxeram também os seus costumes, trouxeram as suas palavras, e nós acabamos nos adaptando. Quem é que nunca ouviu nona? A minha nona. É perfeitamente normal, porque a colônia italiana trouxe essa palavra para nós, e não foi por empréstimo, não. É uma palavra que foi importada, e hoje nós sabemos que nona é a nossa avó, é a nossa vovó, que carinhosamente eles chamam de nona. E nós aceitamos perfeitamente, isso é perfeitamente normal, por causa da globalização. A globalização é um processo que não tem volta.
nós vamos ter que nos acostumar, são chineses que estão aprendendo português, são brasileiros aprendendo mandarim, e assim por diante. E essa troca é muito importante e enriquece ainda mais o nosso vocabulário. Tudo bem? Bom, eu acredito que mais alguns 4 módulos nós devemos finalizar a parte de preposição. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal, continuem dando seu ok, dando seu positivo, continuem tocando no sininho para receber novas notificações. Não se esqueçam que eu também sou revisor. Precisou de revisão? Chame o Bispoeta. Mais um detalhe, eu estou também no Recanto das Letras com mais de 200 textos já publicados. Vão até lá se vocês quiserem conhecer, é muito fácil. Para me localizar no Google, é só colocar Bispoeta, tudo junto, Bispoeta, e vocês já vão me localizar. Tenho página no Facebook, tenho, logicamente, no YouTube, no Recanto das Letras, e vocês vão poder conhecer um pouco mais do meu trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus e boa tarde.